Fala galera, tranquilão? Beleza? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, espero que também estejam estudando aí para a nossa querida e velha matemática. É o seguinte, bom, esse já é o nosso terceiro vídeo. Eu sempre, todo vídeo, vou iniciar todos eles agradecendo por todas as curtidas e também por todas as visualizações lá no Facebook. Nesse dia de hoje é dia 14, eu vou publicar 2 vídeos lá no meu canal no YouTube e também lá na nossa página do Facebook, tá? Eu sempre estou colocando lá nos comentários para vocês mandarem assuntos de conteúdos para que a gente possa abordá-los aqui nas nossas aulas, e vocês não estão mandando. Lembre-se que essa página que está lá no Facebook e também o nosso canal no YouTube, elas também pertencem a você que está vendo meu vídeo. Então ajude a gente, ajude esse canal para que ele possa ser feito um pouquinho mais com a sua cara. Se você está com alguma dúvida em algum assunto, manda para a gente, manda lá no Face, manda lá no YouTube, né? Também lá no YouTube, lá no nosso canal, você também pode dar o seu like, né? Bota lá o teu joinha lá se você curtiu a minha aula, né? Se você tem alguma crítica também, se você achar que, Bruno, está um pouquinho complicado, tem como você clarear um pouco mais as coisas, né? Tem como você prolongar os seus vídeos, tem como você falar um pouco mais devagar, né? Porque como eu não posso alegrar todo mundo, como eu sou ser humano, então se você tem alguma coisa para mandar, manda pra gente lá no nosso Facebook ou no nosso canal no YouTube, ok? Bom, hoje a gente vai ver um pouquinho a mais das equações do primeiro grau. Como no último vídeo eu comentei, a gente vai continuar essa ordem cronológica. Mas eu estava pensando e eu vou fazer o seguinte: a cada vídeo que eu for gravar para vocês, eu vou colocar um assunto, né, aleatório, certo? O pessoal do ensino médio também, fora da minha página no Face, eles pedem para que eu possa colocar alguns vídeos a respeito das partes, dos conteúdos do pessoal do ensino médio. Então, pois bem, eu vou começar também a gravar alguns vídeos. Como vocês sabem, os vídeos são gravados toda terça e toda quinta. Então, às quintas e às terças, eu sempre vou estar gravando vídeo aqui nesse espaço. Como vocês sabem, esse espaço aqui é um dos colégios que eu trabalho, ok? Na parte da noite. Então, eu vou fazer isso também, tudo bem? Bom, como eu estava dizendo, hoje a gente vai ver um pouco sobre a equação do primeiro grau. Equação é um assunto que você começa a ver lá no 7º ano. O 7º ano é uma etapa em que você vê muita coisa nova, desde os números inteiros até as grandezas diretas e inversamente proporcionais, né? Assuntos esses que a gente pode até ver mais à frente nos nossos vídeos, tudo bem? A equação tem como principal objetivo determinar o valor de uma variável. Variável, para quem não sabe, é a mesma coisa que letra. Então, se você tem uma variável, ao mesmo tempo você vai ter uma letra. E o objetivo principal de uma equação é justamente isso: você encontrar o valor dessa letra. Tudo bem? Bom, aqui nesses pontos, começando pelo primeiro, ele fala a respeito do porquê nós chamamos de equação do primeiro grau. E aqui diz que equação do primeiro grau é chamada por essa alcunha porque as variáveis possuem expoente 1. Isso significa que se a variável tiver expoente 2, equação do segundo grau. Se a variável tiver expoente 3, equação do terceiro grau. Então, equação do primeiro grau, porque todas as variáveis dessas equações terão expoente 1. Perfeito? Bom, o segundo ponto, que é esse aqui de baixo, ele fala a respeito da estrutura da equação. E ele fala o seguinte: toda a equação será uma igualdade, ou seja, toda a equação terá um sinal de igual. Podemos ter elementos antes do sinal de igual e elementos depois do sinal de igual. Esse local antes e esse local depois do sinal de igual é o que chamamos de membro. Se nós temos antes e depois, então nós temos 2 membros. O primeiro membro é esse e o segundo membro é esse. Perfeito? Bom, no primeiro membro, como diz
embaixo, ele fala que só estamos armazenando os números com letra. Exemplos: 2x, 3y, 4z, menos 5a, menos 7b, enfim, qualquer número com letra, desde que seja positivo, negativo, fracionário, tanto faz, ele sempre vai estar no primeiro membro. Já no segundo membro, nós só colocamos elementos que são só números, ou seja, letra não é bem-vinda no segundo membro. Ou seja, segundo membro, só armazenamos os números. Agora, Bruno, e se vier algum elemento que está fora do seu local normal? Bom, se nós tivermos algum elemento que está no segundo, mas devia estar no primeiro, e está no primeiro, mas devia estar no segundo, nós temos que colocá-los no seu local correto. Mas é como se fosse dado um castigo para esses elementos. Que castigo é esse? É o que nós vemos nesse ponto aqui em cima, que diz: caso haja elementos fora do seu membro, o colocamos no membro correto, trocando o sinal. Ou seja, se o elemento está com letra e está no segundo membro, ele vai para o primeiro. Se o elemento está no local errado, negativo, ele vai para o local certo, positivo. Se o local que está o membro estiver errado, ele vai para o local certo. Se ele estiver no local errado, negativo, ele vai positivo. Se ele estiver no local errado, positivo, ele vai para o local certo, negativo. Ok? Ou seja, quando a equação estiver perfeita, elementos nos seus locais corretos, aí nós podemos começar a desenvolver os membros e assim calcular o valor final de uma equação, ou seja, calcular o valor da variável dessa equação. Vale lembrar que se variável é letra, nós podemos usar de A a Z, tanto faz, maiúsculo ou minúsculo, perfeito? Então aqui no quadro eu tenho 3 exemplos, esse e esse. No primeiro exemplo é uma equação perfeita, no segundo caso já não é, no terceiro é uma equaçãozinha um pouco melhor. Vale lembrar também que as equações elas vão mudando a sua estrutura. Existem equações que podem apresentar parênteses, existem equações que podem apresentar denominadores, e o nosso próximo vídeo será sobre isso. Os outros tipos de equação serão equações que têm parênteses e também serão equações que têm denominadores. Isso é assunto do próximo vídeo, mas vamos realizar esses exemplos. Esse primeiro nós temos 5x igual a 15. O 5x está no seu local correto e o 15 também. Então nós podemos desenvolver o valor de x. Como? O 5 vem dividindo por 15, ou seja, x vai ser igual a 15 dividido por 5, então x vai ser igual a 3. Perfeito? Bom, para sacramentar o resultado final de uma equação, nós usamos o que a gente chama de conjunto solução, que nada mais é um conjunto com o que você encontrou. Então, se nós encontramos o x igual a 3, o conjunto solução também vai ter o 3. Somente isso. Perfeito? Já na segunda parte, no segundo exemplo, nós temos algum elemento que está no seu local errado. Quem é? Vamos ver. O 3x tem letra. Letra tem que estar no primeiro membro, então está correto. O 2 é número, ele tem que estar no segundo membro. Então o 2 é que está errado. Então ele vai para o local certo trocando o sinal. Se aqui está positivo, ele vai para o local certo negativo. Ou seja, 3x, que é igual a 14 menos 2. Perfeito? Agora a equação está perfeitinha para a gente poder desenvolvê-la. Ou seja, 14 menos 2, isso aqui nós repetimos. Então 3x que é igual a 14 menos 2, 12. X vai ser igual a 12 dividido por 3. Isso significa que o x vai ser igual a 4. Perfeito? Se o x é igual a 4, você sacramenta a equação com um conjunto de solução. Ou seja, solução é igual a 4. Perfeito, médico? Bom, a de baixo, ela é a típica equação que, na grandíssima maioria das vezes,
arrumar a equação, caso tenha algum elemento fora do seu local correto, e depois nós podemos desenvolver a equação. Como terceiro exemplo, a gente observa que no primeiro membro quem está errado é o 6 e no segundo membro quem está errado é o menos 4x. Então eles vão para os seus locais corretos trocando o sinal. O que isso significa? Significa que o mais 6 vai para lá, menos 6, e o menos 4x vem para cá, mais 4x. Sendo assim, 3x mais 4x, que é igual a 27 menos o 6. Perfeito? Agora, é um sonho de consumo de qualquer um. A gente pode desenvolver essa equação aí normalmente. 3x mais 4x, 7x, que é igual a 27 menos 6, 21. Ok? Ou seja, x vai ser igual a 21 dividido por 7. Então, o x vai ser igual a 3. Vale lembrar que o resultado de uma equação pode ser positivo, negativo, fracionário, etc. Perfeito? Para sacramentar a equação, conjunto solução vai ser igual a 3. Então, é isso. Esse é o primeiro vídeo a respeito de equações. Ao decorrer do tempo, a gente vai continuar a gravar outros vídeos, só que se a gente começou com o assunto, é necessário que nós terminamos com esse assunto que a gente começou. Então, nosso próximo vídeo, não esqueça, a gente vai continuar a resolver as equações do primeiro grau. Porém, nós vamos desenvolver outros tipos, as que apresentam parênteses e as que apresentam denominadores. Uma vai ser resolvida de cada vez. Ou seja, eu vou gravar um vídeo com a que apresenta parênteses e eu vou gravar um vídeo com a que apresenta denominadores. Assim, a gente organiza os cálculos para vocês poderem desenvolver. Ok, gente? Espero que tenham gostado de mais um vídeo aí do Bruno Aulas Particulares. Eu sou o Bruno, não se esqueça. E lembre-se, estudem, porque isso aqui não vai entrar na cabeça de vocês sem estudar e sem fazer exercício. Valeu? Até a próxima. Um abraço.